Assim que a Rijarda der o comando ali. Bom dia a todas e a todos. Nós estamos mais uma vez aqui nessa sempre terça-feira, 8 horas da manhã do Brasil e 12 horas aqui de Portugal, com 4, aliás, vou me incluir, porque somos 4 mulheres extraordinárias. Eu ia dizer 3, mas somos 4 mulheres extraordinárias que damos os bom dia a você que está aqui conosco no nosso canal do Clube no YouTube. Este é o seu Bom Dia Clube, comandado pela nossa querida embaixadora Cida Lopes, que tem, hoje eu não vou apresentar, porque eu quero deixar para a Cida, 2 mulheres extraordinárias, que vocês vão aprender a conhecer bem. A Ana, eu tenho certeza que vocês já conhecem, porque é esta mulher, que deve ser embaixadora nossa, viu, Ana? Eu vou fazer isso ao vivo para o mundo inteiro. Você tem perfil de vir para cá como embaixadora, porque é uma mulher extraordinária, né? E a Marcela, que é a nossa embaixadora, uma das mais novas embaixadoras do clube, né, e que nós estamos tendo uma honra muito grande de partilhar com ela grandes momentos e aprendemos também. Então, Cida, muito bom dia a você, muito bom dia, Ana, muito bom dia, Marcela. Bom dia. E que tenhamos todos um excelente programa. E que você aí de casa fique também inspirada, porque eu assisto de cadeirinha, embora eu não esteja aparecendo. Bom programa. Obrigada. Obrigada, Rijarda. Nós iniciamos o 9º episódio do Bom Dia Clube, com 2 mulheres que eu admiro muito e que elas são presentes da vida para mim, sabe? A Ana Querubina Escofano, consultora, professora, mentora, enfim, a Ana tem uma bagagem de conhecimento fantástico que vai dividir um pouquinho com a gente, e eu digo um pouquinho porque são 30 minutos só. A Marcela Milhomen, que é nossa embaixadora, é uma empreendedora, trabalha muito com empreendedorismo sistêmico, voltado ao feminino, então também vai agregar muito aqui hoje. E eu quero começar essa conversa com a frase da Ana. A liderança empática é um ponto de luz na gestão de pessoas. Como é que é isso, Ana? Conta para nós. Você sabe que isso advém, esse período todo da pandemia, eu acho que as pessoas tiveram muito que se reinventar. E a grande realidade é que ela é um ponto de luz. Porque quando a gente fala de liderança empática, nós estamos falando de algo divino que precisa existir dentro das pessoas. E se transforma num ponto de luz porque o mundo, às vezes, as organizações também são muito áridas, né? As pessoas, melhor dizendo. Então, é a mínima esperança que as pessoas têm com relação às outras. Obviamente, quando a gente fala de uma liderança empática, tem todo um processo de aprendizado, né? É preciso que a gente tenha muito foco em pessoas, mas mais do que isso, é preciso que a gente tenha amor às pessoas. E isso é algo que, cada vez mais, a gente, às vezes, percebe as pessoas mais individualistas, mais no seu eu, e, às vezes, demandando resultados de pessoas que não entendem como aquilo ali pode ser realizado. Simplesmente porque não olham, porque não praticam a empatia. Eu costumo dizer que a empatia é um pouco da divindade, não é da santidade, né? Nós estamos longe disso, até porque senão não estaríamos aqui. Mas eu acho que a divindade no sentido de você ter Deus dentro de você ter consciência da sua vida, dos seus passos, dos reflexos das suas ações. Então, melhorar o ambiente de trabalho, cuidar das pessoas, e aí não estou me referindo a ser babá, né, que é bem diferente, mas cuidar com carinho, com respeito, com pandemia ou sem pandemia. Hoje a gente fala muito da saúde mental, e por vezes nós temos ambientes de trabalho que são extremamente doentios, não somente doentios, mas também distantes da relação de empatia, e, consequentemente, o ambiente ele escurece, ele deixa de ter aquela luz natural, a luz da troca, a luz da receptividade, a luz da compreensão.
Então, falar em liderança empática, eu acredito que é um grande aprendizado para nós como seres humanos. Porque a liderança empática é você sair um pouco do nosso mundo mais egoísta, mais individualista e olhar o outro. Olhar o outro com outras, vamos dizer assim, com outras lentes, entendendo que o outro, ele também tem demandas diferentes. Então, eu acho que nós, como líderes, né, e principalmente em se tratando de liderança empática, eu acho que os líderes do futuro, mais do que nunca, precisam se aproximar dessa empatia no dia a dia. E quando a gente fala da liderança empática, eu diria que é um processo de aprendizagem. Às vezes eu comento, né, que as organizações elas demandam muito quando elas às vezes não têm nem a base. Então, quando a gente fala de liderança coach, liderança mentora, né, liderança empática, e às vezes falta a base da liderança. Então, eu diria que o nosso desafio, não somente como mulheres, porque eu vejo o mundo muito como yin e yang, onde se complementam, é preciso que a gente cada vez mais se engaje nesse processo de mudança. E o processo de mudança começa no olhar para o outro, no sentir o outro, no entender mesmo que é uma passagem. A gente tem uma vida onde todos nós temos, cada um nossa missão, e uma missão que ela precisa ser respeitada também com relação aos outros que nos cercam. Então, eu acho que nós precisamos pensar muito em que tipo de prática de liderança nós temos aplicado. E aí, né, coloco para vocês, porque se tem uma das pessoas mais aversas à gestão, que não é liderança, paternalista, sou eu. Porque a gestão paternalista ela só empobrece. Ela só faz com que as pessoas tenham um jogo onde não há crescimento. Então, liderança empática eu encaro como um olhar diferente de ser humano, trazer a essência humana. A gente hoje tem visto, né, quando se fala tanto sobre saúde mental, aonde começa a saúde mental? A saúde mental começa no respeito que a gente tem que ter pelo outro, nas limitações do outro, no momento do outro. E é uma ilusão se pensar em resultados. Aliás, não tem ninguém mais focado em resultado do que eu. Resultados, para mim, são metas. São, eu diria, o norte. Mas a gente não alcança resultados sem foco em pessoas. Talvez quando as pessoas entenderem um pouco mais isso, elas comecem a praticar mais uma liderança empática, de olhar para o outro e entender que ele precisa de algumas condições para que ele possa gerar os resultados tão esperados. Muito bom, Ana. Vamos ouvir um pouquinho a Marcela. Marcela, como é que você vê essa questão? A Ana falou muito em amor, ser humano, a diferença de gestão e liderança. A Ana traz isso também, é uma reflexão importante. Resultado, e resultado, para ter resultado precisamos das pessoas, né? A Ana mostrou isso agora. Marcela, como é que é para você? É tão bom escutar a Ana, né? Porque a gente vai imaginando ali quando ela fala da luz, né? O ponto de luz, né? Ali, e você consegue imaginar direitinho a luz quando tem duas pessoas se conectando, né? O poder da conexão, que para mim a liderança empática tem muito a ver com a conexão, liderança por conexão. Então, quando ela fala essa luz, me veio muito nítido isso, essas duas pessoas se conectando pelo amor, pelo propósito, né? Pela produtividade. E, com certeza, né, quando você foca nas pessoas, o resultado vem. E quando as pessoas estão ali entregues, né, baseadas na gestão com amor, os resultados são muito melhores e duradouros. É o que eu acredito, né? Eu gosto muito dessa palavra liderança empática, desse tema, porque geralmente a gente costuma, quando a gente fala liderança empática, a gente pensa muito no liderado, no líder para o liderado.
mas eu acho que a liderança empática começa com a gente mesmo, com a autoliderança empática, né? Quantos líderes não são empáticos com eles mesmos? Se cobram, se exigem, se julgam, né? E aí a gente dá o que a gente tem. Se eu não tenho empatia comigo, meu liderado não vai experimentar da minha empatia, certo? Então, eu gosto muito porque a empatia ela entra em movimento. Eu me lidero com empatia para liderar o outro com empatia. E, às vezes, quando a gente pensa em liderança empática, geralmente vem aquele estado, aquela frase, né? Se colocar no lugar do outro. E eu gosto de uma definição ainda mais profunda, né? A empatia não é apenas a habilidade de você tratar o outro como você gostaria de ser tratado, mas tratar o outro como ele gostaria de ser tratado. E você saber como o outro gostaria de ser tratado, você precisa ir até o mundo do outro, ir até a linguagem do outro, o mapa mental do outro, né? E é um desafio sair da gente, né? Como a Ana falou, para ir até o outro. Porque a gente cresce desde criança, né? Não fazendo essa dinâmica. Ou por busca de pertencimento, busca de amor. E eu acho que a liderança empática, ela passa pelo pertencimento. Quem não quer se sentir pertencente? Quem não quer se sentir... Achei que a Ana, né? Não quer se sentir pertencente? E eu acho que a liderança empática, ela traz isso, né? O sentimento de existência, não é existência só na visibilidade, mas existência de, né? Eu existo, eu faço parte. E isso, como é que, assim, eu gosto de 3 pontos de falar, quando eu falo liderança empática, eu gosto de 3 pontos, né? Que é você falar na percepção. Um líder empático, ele tem a percepção, uma percepção mais aguçada, uma percepção mais entregue, né? Você não vê só o outro, você percebe o outro, né? E como é que a gente percebe o outro? Com uma escuta ativa, né? Com uma presença plena. Então, eu acho que não tem mesmo como não falar em liderança empática, não falar em amor, em luz, em resultado, em produtividade, em conexão. Essas são as minhas palavras quando eu penso em liderança empática. Tem um aspecto... desculpa. Sim. Eu só ia dizer o seguinte, porque eu vejo algumas pessoas falarem que empatia é uma característica, mas ela também pode ser treinada e desenvolvida, né? Pode. Tem uma coisa importante para falar sobre isso, né? Que eu acho que tem tudo a ver com o que a Marcela colocou também, né? E que é importante que a gente entenda. Porque quando a gente fala de liderança empática, a gente pensa muito na doação do líder. Mas a gente esquece um dos maiores ganhos do líder, que é o aprendizado. Perfeito. A liderança empática é uma troca de energias, é uma troca de conexão, certíssimo. É uma grande troca, mas um grande meio de aprendizado. E é sempre uma grande caixa de surpresa. Não tenham dúvidas que a gente aprende a cada dia e a gente consegue se surpreender a cada dia também, com a capacidade das pessoas, com a virtuosidade, ou mesmo com a não virtuosidade. Enfim, é algo assim muito importante. Mas a gente só cresce com o outro, no outro. É conhecendo, é experienciando. A Cida falou agora sobre simpatia é uma habilidade, né? Eu acho que pode ser, é uma habilidade que pode ser desenvolvida. Mas eu acredito que o líder que quer desenvolver essa habilidade tem que ter uma intenção genuína e muito verdadeira. Porque se você quer ser um líder empático para cumprir uma tabela, porque eu tenho que ser líder empático, que aquilo não vem, né, de um propósito, que não vem de uma verdade, de uma intenção genuína, não vai ser efetivo. Então, a empatia ela é uma habilidade desenvolvida, com certeza, né, aprendida, como diz a Ana. Mas eu acho que a intenção é uma intenção verdadeira, né, genuína. E eu acho também, né, Marcela, de forma complementar, que a liderança empática, a liderança em si, ela começa muito de um autoconhecimento, de uma busca diferenciada. Nós temos 2 escolhas, ou a gente estagna ou a gente cresce. E a gente não está aqui para estagnar como seres humanos. A gente precisa crescer profissionalmente. Hoje, né, essa semana mesmo eu recebi um perfil de uma multinacional e eu fiquei pensando, né, sobre todo o alinhamento que eles pediam.
e dentro daquele alinhamento de valores tinha a ingenuidade. Olha que bacana. E eu achei aquilo ali Olha interessantíssimo, só. né? Porque, na realidade, por trás disso se pede o quê? Queremos pessoas mais gente, Olha só. pessoas que não carreguem Eu me maldade. Eu estou arrepiei falando aqui. de uma É multinacional, verdade. pessoas que não carreguem, sabe, coisas que prejudiquem o ambiente de trabalho. Então, ali tinha a ingenuidade, o espírito cooperativo, que hoje a gente não fala mais sem cooperação, e a gente percebe que para que a gente desenvolva essa empatia, começa mesmo dentro de cada um. A gente precisa aprimorar o olhar. E é importante que a gente entenda os benefícios disso, Marcela, porque normalmente o ser humano, aliás, o adulto ele só aprende quando ele enxerga benefícios, um dos Ganho, né? princípios da andragogia, ganhos. Ganhos. Se ele não tiver ganhos, ele não tem aprendizado. não tem aprendizado e ele se acomoda, porque ele não tem o principal, que chama-se consciência. Perfeito. A consciência, aliás, eu costumo dizer o seguinte, que o limite do ser humano é a sua consciência. Quando ela falta, não existe nada. E a gente pode observar isso desde o mais, sabe? Se você for num presídio, você vai observar que a consciência é zero. Então, existe um misto. Eu não gosto de falar, por exemplo, alguns autores, algumas pessoas tentam trazer para as organizações o conceito da espiritualidade. A espiritualidade ela está em tudo. Em tudo. Mas acontece que eu acho que nós, como organizações, ainda estamos muito longe disso. Então, a gente precisa começar a fazer esse trabalho individualmente, como ser humano. Pensando com a gente, né? Marcela, Cida, e se policiar muito. Porque os gatilhos para que a gente volte às mesmas práticas, né? O tempo inteiro. E para o uso do chicotinho é o mesmo. Porque, desculpa, pode falar, Cida. Não, eu ia, dentro dessa tua linha, perguntar o seguinte: vocês percebem o mundo corporativo preparado para essa liderança empática? Ou ainda estamos naquele modelo, e aí você falou do chicotinho? Infelizmente, pode falar, Marcelo. Não, eu acredito que assim, a busca está muito grande por isso. Né? Não sei se é pós-pandemia, se é pandemia. A busca por isso está muito, né? E eu acho que aí já tem as luzinhas acendendo. Talvez as pessoas não conseguem identificar pelo nome, liderança empática, né? Não está tão claro. Mas eu vejo esse anseio, sim. E muitos líderes buscando, até por causa desse tema propósito, que cresceu bastante, que tem, né, tomado assim, o ambiente organizacional, uma gestão por propósito. Então, eu acredito que isso, né, já está trazendo muito esse tema. Pode falar, Marcela, Ana. Eu trabalho muito com a liderança por propósito. Eu adoro. A liderança por propósito, ela é tudo. Aliás, até participei de um summit com esse tema. A liderança com propósito é a essência da nossa vida. É isso. Né? E a forma mais fácil de conectar pessoas é quando todo mundo está olhando para o mesmo, está alinhado no propósito, né? As organizações, eu percebo o seguinte: as organizações que têm visão e que já entenderam isso, até porque o mundo, o planeta, né, passa por um momento onde ele começa a ter todo o efeito reverso daquilo que foi praticado, de tanto egoísmo, de tanta falta de autossustentabilidade, enfim, de tudo, de sustentabilidade de uma maneira geral. Então, é um caminho sem volta. Ou a gente melhora, ou a gente melhora. Não tem outro caminho. Agora, Cida, infelizmente, a gente ainda vê organizações muito tacanhas. Chicotinho. Tacanhas, porque isso muitas vezes está introjetado no DNA. Quando a gente vê algumas organizações como essa que eu acabei de dizer, né, que eu acabei de contar, a gente percebe o que
E mais, a coisa mais linda, a gente está vivendo um fenômeno lindo, que é o das novas gerações, porque eles vêm ensinar valores que mudam todo o cenário do mundo. Eles vêm para Muda o olhar, né? oxigenar, Como você fala, faz um muda o olhar olhar, diferente, né? muda a prática. É E as verdade. organizações que ainda olham, né, os jovens como os rebeldes ou os difíceis, não são. Eles têm propósitos diferenciados, têm suas características, têm como as nossas gerações também têm. Mas eles têm propósito. É muito lindo ver o despojamento. É verdade. Então, a gente tem uma grande fonte de aprendizado. E o grande fator, né, Cida, que eu acho que tem a ver com tudo que você perguntou, é que grande parte das organizações não se prepararam para isso. E agora elas vivenciam um caos de busca por talentos, ainda utilizando uma máquina de datilografia. Porque o fato de nós termos computadores de última geração, ou por estarmos na era da inteligência artificial, das coisas, não significa que isso aqui mudou. E isso é o que faz diferença. É a forma como a gente pensa, é a forma como a gente vê. Então, se reinventar, a gente até antes do nosso encontro, estava até conversando, a Rijarda estava falando sobre inovação. A inovação está dentro da nossa cabeça. É uma mentalidade. Então, às vezes existem organizações, né, eu já passei por isso, Querubina, você precisa nos visitar. Nós estamos numa sede nova, que eu digo, que maravilha! Mas quando eu entro, que eu sou atendida já na portaria, eu sei que ela permanece a mesma. Mudou só o imóvel. Mudou só o imóvel. É aquela aparência por fora. Porque a transformação, ela sempre vem de dentro para fora. Ou a gente se abre a isso, ou a gente apanha muito. Então, eu acho que é muito, né, Marcela, o fenômeno da consciência. Sim, e quando você fala consciência, e vem muito a sua frase, quando, né, a luz, né, consciência e luz, né, o ponto de luz é o ponto da consciência, né? Então, adorei essa frase que me fez, assim, realmente visualizar, né, que vem consciência, vem amor, vem conexão, vem tanta coisa com a luz, né? Você sabe, Marcela, que é tão interessante, esse ano teve um determinado grupo de RH que me pediu essa palestra, e eu faço várias, né? E depois disso, todas as palestras, com exceção da liderança com propósito, foram todas sobre liderança empática. E eu perguntava, né? Eu indagava, mas você tem certeza? Porque fica nos lugares, fica, né? Eu até perguntei a Cida, eu vou preparar um material, né? Porque eu não gosto de ficar repetindo. Aí a Cida, não, que é ótimo também. Mas eu fiquei impressionada. Eu devo ter trabalhado umas 6 palestras de liderança empática. Que bom, né? Graças a Deus. Mas o interessante disso é o reforço do tema. E mais interessante é que você vê que é uma demanda latente. E eu acho que você vai educando sobre o tema, né? Às vezes as pessoas, como a gente falou, não sabem que ela precisa daquele tema. Então, cada palestra educa um pouco as pessoas, né? Sobre aquilo, até que aquilo vai, disseminando, vai reverberando. Vai tomando a consciência. Isso. Às vezes eu vejo os RHs, né? Nós que somos da área de gestão de pessoas, temos também pessoas de gestão de negócio, e me considero também de negócio, até porque amo. Como eu falei, o foco em resultados, esse aí ninguém tira, né? Mas eu diria, parem de adestrar. Isso. Parem de adestrar. Isso mesmo. Sensibilizem mais, conscientizem mais. Você falou adestrar e me vem, né? Pare de padronizar, né? Vamos respeitar a singularidade, né? Personalizar, né? E aí a gente fala em criatividade, inovação, em melhoria como ser humano, na tentativa de adestramento. E eu acho que é muito importante que a gente tome consciência
que o nosso maior papel é preparar o solo. Você sabe que uma vez eu assisti a um vídeo, não sei se vocês já tiveram oportunidade de assistir a colheita. A colheita. Não. Se não me engano, esse vídeo, acho que era do Franklin Covey. Eu não lembro, gente, direito. Então, trabalhei muito tempo com esse vídeo. E ele fala da safra de batata. São precisos 3 a 4 anos para se preparar o solo. Sim. E em torno, acho que de 15 dias para se colher todas as batatas. O vídeo é o mercado de trabalho puro. Engraçado, você falou, não vi o vídeo, mas eu vi um filme que chama O Fazendeiro e Deus, que é sobre a plantação da batata. E que você não vê essa batata tá saindo ainda, ela está abaixo do solo. Então, você tem que fazer a sua parte e confiar. Você não pode ficar olhando toda hora se a batata está embaixo do solo, né? Olha que interessante. E tem que preparar bem o solo. Preparar bem. É muito interessante a preocupação daquele agricultor, né, daquele fazendeiro, melhor dizendo, com o solo. E ele falando sobre a separação das batatas depois. Sim. Né? Porque nem todas as batatas são aproveitadas. Olha aí. E aí você traz isso para a nossa realidade, é a mais pura verdade. Nem todas as batatas, nem todos os profissionais. E aí onde está o erro? Ah, Querubina, está nas certificações? Não, certificações nós estamos cheios. O problema não está nas certificações. Às vezes as pessoas têm tantas certificações que nem usam. Às vezes a gente pode pegar... hoje, por exemplo, a gente tem um fenômeno muito interessante, né? Que são os Ubers. E eu já tive a oportunidade de ter um engenheiro à frente dirigindo. De ter... Por que será? Então, eu acho que é um momento de grande reflexão, grande, com relação à empatia. Independente de eu estar no nível de liderança ou não, enxergar o outro, enxergar as demandas do outro e respeitá-las também. Porque ninguém vive pelo outro, mas a gente tem que cumprir o papel que é de respeitar e ajudar no crescimento. Só, Cida, rapidinho, né? Eu já ouvi muito de alguns gestores, não agora, né? Agora o pessoal já está mais doutrinado, dizer o seguinte: Querubina, mas eu vou preparar as pessoas para ir para o mercado? Se você for inteligente, você vai. Porque enquanto elas estiverem com você, elas vão dar o melhor. E quando elas saírem, elas não estão mais juntas. Então, eu acho que a liderança empática, né, Marcela, como um ponto de luz, eu acho que é um ponto de sabedoria também. Sim. E aí vai um pouquinho, você falou tanto, certificação, conhecimento, foi uma era importante, né? Mas agora você consegue perceber que a era está indo para a era da sabedoria, né? É vivenciar, é experimentar o que você sabe, o que você aprende, né? Sem dúvida. Então, eu acho que é isso aí. Como diz Marcela, a Ana Querubina vai falando e nós vamos visualizando assim o cenário. Quando você fala, Ana, na minha percepção, na minha mente, e acredito que a Marcela também, a gente cria o cenário. Os personagens vão aparecendo. Você pensou no solo fértil, né? Eu também pensei no solo da batata. Não, e eu pensei na organização, quando ela fala da mudança do prédio, eu vi tudo isso, sabe? Mas, assim, estamos com 30 minutos de conversa e, como todo Bom Dia Clube, sempre fica aquele gostinho de quero mais. Eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem para as pessoas que vão assistir depois ou que estão nos assistindo agora. O Clube Mulheres de Negócios de Portugal está focado no empreender feminino. Então, assim, o que deixar para essas mulheres? Pode começar, Marcela. O que eu deixo para elas é essa busca de uma gestão por amor, uma gestão por propósito, sabe? Empreender, né? Olhar o empreender não só como o empreender de negócio,
mas empreender com uma palavra forte que é, né? Empreender a si mesmo, empreender a vida, empreender os relacionamentos, né? A família. Então, que esse empreender tenha um propósito, um significado, para que a gente deixe muitos legados por aí, tá? Esse é o meu desejo para mim e para todas. Eu deixo para as pessoas uma reflexão do encontro consigo mesmo, porque na teoria tudo cabe, mas dentro da gente, esse empreender com propósito, né, Marcela? Ele muitas vezes requer um encontro consigo mesmo. Eu acho que ele só acontece se tiver esse encontro consigo mesmo, eu não vejo outro caminho. Eu deixo a reflexão sobre essa busca, sobre esse encontro, e sobre esse ponto de luz para consigo mesmo. É verdade. Né? Antes de ser um líder empático, que a gente seja empático com a gente, que a gente possa olhar o empreendedorismo, né? Toda essa liga que se forma como uma grande liga, como um grande clube de apoio e de crescimento. E que a gente entenda que somos todas iguais. Sim. Somos diferentes, umas de cabelos compridos, curtos, né? Umas mais abusadas, outras mais serenas, outras... Mas, no fundo, a gente quer um mundo melhor. Até porque nós temos filhos, nós temos netos, nós temos pessoas que amamos, e a gente também merece isso. Então, esse empreender com propósito, eu acho que ele tem que vir muito de dentro. E eu acho que esse clube ele tem muito disso. As pessoas que estão dentro. Não se iludam com a estética somente. E olha que quem fala para vocês de estética é uma virginiana com ascendente em Libra. Então, eu amo a estética. Estilosa, que a gente já percebe, né? A gente já vê que é estilosa. Mas a estética sem vazia, ela não é nada. E quem está no clube percebe esse dentro que você fala. Quem está vivendo isso no clube, você experimenta. Aí você nem entende, mas está experimentando isso. Eu tive a oportunidade de estar numa reunião do clube e gostei muito, né? Muito. Inclusive, encontrei várias pessoas com uma afinidade que eu olhei e falei, gente do céu! Né? Então, é um prazer, é uma honra muito grande ter sido convidada para estar aqui com vocês, para passar todas essas mensagens e muito mais reflexões, né? Porque eu digo que a gente não desenvolve ninguém, a gente joga sementes. Então, que o nosso solo, que o nosso terreno ele esteja bem aberto para poder captar. É um prazer, Silvia, muito obrigada. Muito obrigada, a minha admiração por vocês só aumenta. Acredito e confio muito na Ana Querubina, na Marcela, e gratidão mesmo por vocês disponibilizarem esse tempo para essa conversa gostosa. Esse tema não se esgota aqui, nós vamos voltar na grade de programação com vocês de novo, continuando, porque aqui, como disse a Ana, só jogamos a sementinha, né? Depois vamos acompanhar o desenvolvimento dela. Então, semana que vem, na próxima terça, às 8 horas, no horário de Brasília, estaremos com o Bom Dia Clube. Eu tenho uma gratidão imensa à Rijarda, ao Clube Mulheres de Negócios, que me deu essa oportunidade de toda terça estar aprendendo, porque é um grande aprendizado conversar com profissionais das diversas áreas do conhecimento. Então, minha gratidão a vocês duas e